O que lifelong learning tem a ver com liderança? Quais são os hábitos de um líder lifelong learner? E você se considera um líder lifelong learner? Esse é um programa que foi desenhado a 12 mãos. Que nasceu no distanciamento, mas é resultado de anos de experiência. Para você ser um líder lifelong learner. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque a alta vive. Este é um poema de Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Lindo, por sinal, né, Paty? Eu lembro... Maravilhoso. Assim que você foi lendo, eu lembrei aqui de tantas sessões de orientação com alunos, treinamento que a gente faz com liderança, e uma das angústias, eu vou dizer assim, dos líderes é relacionada ao outro. Como é que eu me comporto com o outro, né? Porque normalmente um líder ele é alçado porque ele é muito bom tecnicamente, estrategicamente, enfim, mas no relacionamento às vezes ele fica muito a desejar. Inclusive hoje eu estava acabei de fazer uma orientação com um aluno de pós e o tema era exatamente esse. Ele é um ótimo, esse meu aluno é um ótimo profissional com boas capacidades para um cargo maior de liderança, né? Que ele já tem um cargo na média liderança, mas ele estava pensando, já querendo e trabalhando para um cargo de maior, de alta liderança. E exatamente nessa questão das relações, ele não teve bom êxito. Então chamaram uma pessoa de fora por causa disso. E ele veio aqui contar para mim agora, ele, ai, professora, eu fiquei assim, chateada, eu falei, poxa, então, mas talvez, será que, né, vamos pensar, o que aconteceu com você? Daí ele foi refletindo, ele falou, eu sei que foi por causa do meu comportamento com os meus colegas e com o time, porque ele ficou um tempo da história dele, né, para resumir rapidamente, ele ficou um tempo substituindo uma gestora dele. E nessa substituição ele foi muito bem, tecnicamente. Mas a parte de comportamento das relações, ele não estava preparado. E não foi preparado. Eu acho que isso que pegou mais. Ele falou assim, nunca recebi um feedback em relação a isso, que eu não era dessa forma que tinha que ser. E todo mundo fazia igual. Então ele ficou bem confuso. Então acho que isso deixa... como ser inteiro, né? Na maioria das vezes o líder ele acha que sendo técnico já está ok, e não é assim. Esse ser inteiro é isso, é lidar com as relações, primeiro ele com ele mesmo, entendendo como é que ele é, e depois com os outros, né? Não sei o que vocês acham, gente. Eu acho que é tão difícil, né, às vezes, no caso desse seu aluno, né, chegar a essa conclusão, né, porque às vezes não consegue ter um espelho e olhar isso. Então, no dia a dia, como que consegue levar as relações sem você saber quem trabalha com você? Como que você desenvolve o seu trabalho se você não tem alguém ali que você possa contar? E só pode contar com alguém se você mantém a relação com ela. Uma relação de confiança, de respeito. Então, sem dúvida nenhuma, quando se fala, principalmente hoje em dia, de soft skills, essa de trabalho com as pessoas, trabalhar com as pessoas, né, prestar o serviço para as pessoas, é muito importante. Porque é através delas que a gente consegue os resultados. Né? Não é só a parte técnica. Não gostei do que você estava falando, Lu. Queria até pegar o gancho aí. Desculpa até se eu te interrompi. Imagina. Coisa de se preocupar com o outro tem muito a ver com aquele aspecto do herói, né? Que a gente até aborda depois na questão da jornada.
que é até a origem da palavra, né? Herói vem de eros, que vem de amor, né? E amor significa o quê? Você fazer pelo outro, né? Trabalhar, produzir, enfim, tudo pelo outro. Então, tem esse lado aí do líder herói altruísta, né? Que ele pensa em si também, claro, mas tem que ter esse viés, né, orientado ao outro, a quem está abaixo, a quem está ao lado, a quem está acima, né? Todos os, digamos assim, os stakeholders, né, do herói são motivo de preocupação para ele. Mas sabe que eu vejo um desafio aí, porque muitas vezes o líder ele é cobrado pelos resultados, pelas metas, por aquilo que é objetivo para quantificar o trabalho dele. Ao passo que ele precisa lidar, enfim, com as pessoas, precisa desenvolver pessoas também, né? Enfim, então, eu acho que é complexo esse papel da liderança, e tem uma frase do Rumi que eu acho incrível, que ele fala assim, né? Que existe um território entre nós, e a gente tem que se encontrar ali, mais do que certo e errado. Então, eu acho que falta, às vezes, no líder essa preocupação na agenda dele, de estar com as pessoas, de se encontrar com as pessoas, dialogar com elas. Por quê? Porque a agenda é tomada por processos, resultados, metas, algo que parece que importa mais ao negócio e não tanto às relações. Como é que vocês veem isso? Também compartilham dessa ideia? Acho que tem uma questão aí, que, aproveitando esse gancho da Vivi, que é assim, eu acho que esse é um papel que também é compartilhado pela organização. Eu, pessoalmente, já vi uma carreira brilhante ser jogada fora, praticamente, porque a pessoa foi alçada à liderança máxima da empresa, a presidência, sem estar preparada para isso. Então, eu acho que aí também existia o papel da organização. E como a Vivi colocou, às vezes a agenda está tão tomada e a expectativa é que a pessoa traga resultados e a organização cobra ela pelos resultados, que acaba não dando espaço realmente para ver um tempo, né, do encontro das pessoas, porque apesar de tudo, né, não importa que o resultado seja um resultado em termos de números, mas esses números são feitos por pessoas, como vocês falaram, né? Então não adianta a gente achar que o número somente é suficiente. Então nesse ponto eu acho que cabe também a organização entender que esse encontro entre pessoas, que esse momento do diálogo faz parte da agenda do líder, né? Eu acho que isso é uma das coisas que ajudam a fazer o caminho mais simples e mais prazeroso para todos, né? E me ocorreu aqui que, a partir também da fala da Eli, que tem muito cliente de coaching executivo que aparece querendo ser um líder inspirador, né? Como é que eu faço para ser um líder inspirador? Como se isso estivesse fora dele, né? Como é que eu alcanço isso que é ser um líder inspirador? Né? Então, eu acho muito lindo esse poema quando a gente fala de ser inteiro, porque é quando você olha para dentro de você, né, que você vai encontrar, né, todos os recursos que você tem, né, internos para poder ser um líder inspirador. E isso com as pessoas, né, conversando, dialogando, escutando, perguntando, né, porque não é para ser um líder inspirador como se estivesse fora, numa posição também isolada, né, porque existe esse mito na organização de que ser líder é muito solitário, e é um mito que a gente vai começar a romper, precisamos começar a romper, assim como a gente já rompeu a barreira do vida pessoal e vida profissional, senão a gente não é inteiro, né? O líder, ele é solitário por escolha, porque ele pode não ser um líder solitário e chamar todo mundo para participar, né? Das conversas, perguntando, engajando, dialogando, enfrentando as suas dificuldades, os seus limites, até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo ir, quem é melhor que eu, né, nessa tarefa e poderá fazer isso mais rápido do que eu. E aí eu acho que está essa grande beleza, né, do herói, quando o Eurico traz, né, que vem de Eros, e Eros, né, que se flecha para casar com a Psique,
que é a deusa do amor, né? Que na verdade é a deusa da alma. Se que é alma, né? É amor com a alma. Então é dentro do próprio líder que eu acho que estão todos os recursos possíveis, né? Para fazer com que essas relações dialogadas aconteçam de forma inteira, assim, né? Autênticas. E quando se descobre isso, eu acho que é tão gratificante para a equipe, para o time. Eu acho que é tão frutífero isso, né? Porque você percebe é genuíno quando isso acontece. E não simplesmente um café com o presidente, a fala mensal do presidente, né? Porque a gente vê isso muito pro forma, né? E fica mas com uma distância gigante, um abismo entre os dois lados, né? Exato. Muito acontece disso. E quando você tem isso genuíno, você não precisa ter esses momentos tão cravados para acontecer. Eles acontecem no dia a dia da empresa. Nossa, eu fiz um trabalho numa empresa que você está falando isso, e eles tinham essa cultura do café. E eles viram que não vinha nada a não ser tenho que fazer. De repente, eles mudaram da água para o vinho, e o presidente, o CEO da empresa, ele reunia com as pessoas para cozinhar juntos. Então, tinha cada equipe, cada grupo de colaboradores de várias áreas, ele reunia de poucos em poucos, e um desses colaboradores levava a receita do dia. E aí os outros compravam. Gente, que fantástico! E aí ficavam mais de 2 horas conversando, enfim, fazendo o seu almoço. E aí ele falou que ali foi que as relações realmente ficaram bem mais autênticas e genuínas. Porque as histórias conectam pessoas, né? E aí, as pessoas são as histórias, né? E do nada não, né? Lógico que tinha o objetivo dessa proximidade, mas que fique leve, né? Algo leve, não algo pro forma que tem que ir lá e fazer, eu tenho que ter boas relações com os meus, mas eu nem conheço eles direito para ter boa relação. E aí ele fez de uma maneira, achei legal. E tudo isso aí, né, Eli, Paty, e vocês outras também, né? Eu acho que tem um elemento aqui para ser leve, né, para ser autêntico e tudo mais. Eu acho que às vezes tem um elemento aí que fica batendo na minha cabeça, que a gente vai abordar no tema daqui a pouco, que é a vaidade, né? O líder a própria palavra líder já suscita uma certa aura, assim, né, de glória e tudo mais. Você é um líder, né? Tem o líder do futebol, o líder, né, vários líderes, né? E eu acho que esse desligamento do ego, né, que é o que vai deixar essa relação com você mesmo mais tranquila, né, mais autêntica e junto aos outros mais leve também. Então, eu acho que é um exercício importante e difícil, né, que é você tirar o seu ego do jogo, porque o ego fala e o ego fala muito alto, especialmente nesse mundo que a gente vive, né, nesse mundo ocidental. Então, é muito importante. E é o que a gente prega, na verdade, eu acho, né, no programa todo mais humanizado aí, né, que a gente está falando, é esse líder mais preocupado realmente com o outro, mais leve, mais caridoso, mais altruísta e desapegado do próprio ego. Menos com a lógica do controle, né, Eurico? Acho que mais a lógica da troca, da colaboração, do diálogo, e não de querer controlar tudo e todos, e não querer ser autoritário também na hora de exercer sua influência. No livro da Brené Brown, a gente já falou dela no primeiro episódio, né? Eu estou com ele aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. E nesse capítulo que ela fala de liderança, nesse livro aqui, ela vai falar um manifesto dos liderados para os líderes. E é justamente isso, me dá mais autonomia, me deixa me expressar, porque assim eu vou conseguir ser realmente melhor para você, entregar melhor as coisas para a empresa. Então, de fato, dá mais espaço para a conversa acontecer, como a Paty falou, perguntas, fazer essa conexão no dia a dia, podem ser muito mais, podem não, né? São muito mais frutíferas do que ficar com café com o presidente, com ações e campanhas incríveis de comunicação,
que não vão gerar a autenticidade que é necessária para exercer a liderança. Então, a gente falando aqui, eu não sei se vocês sentem isso, mas a gente falando aqui, a gente que é consultor, que faz os trabalhos de capacitação, enfim, eu acho que para nós talvez seja até um pouco mais intuitivo tudo isso, a gente estuda também muito isso, mas para quem está no dia a dia e tem a pressão do dia a dia, do trabalho, tem os conflitos que tem nas equipes, vários conflitos, vários problemas de pessoas que estão mais ou menos engajadas, que respondem melhor ou pior, enfim. Então, tudo isso vai dando um caldo bem mais complicado para esse líder exercer tudo isso em situações mais, digamos assim, ok, adequadas e fáceis de lidar, em situações mais conflituosas. Então, acho que esse é um ponto para a gente também pensar aqui e falar para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Como é que a gente consegue fazer tudo isso, mesmo em situação de conflito, de crise, de dificuldade? Alguém tem pistas, caminhos possíveis? Acho que o que me ocorre aqui para o líder ele está a serviço, né, de outros da organização e pensar no bem comum, ele precisa se desprender dos medos que ele tem, né? E quem tem medo é o ego, né? Porque o ter, né? O ser não tem medo, a alma não tem medo, o ego tem medo. Então é o ego que segura o líder ou a pessoa que é líder, né? Com valores que são muito limitantes ou crenças que a gente vê por aí já, né? Do controle, como você falou, mas do medo de não ser gostado, de ser rejeitado, né? Do medo de não ser bom o suficiente, e aí fica a pressão dos outros, a pressão sobre ele mesmo. Existem medos, né, que vem, que é tudo do ego, né? Eu acho que uma das possíveis, das possibilidades que eu vejo, é trabalhar profundamente essa questão de autoconhecimento, né, e que a pessoa consiga nomear, de fato, quais são os medos que ela tem. E se não quiser falar, né, você que está vendo a gente, se não quiser falar os medos que você tem, você pode encontrar dentro do seu time, dentro da organização, quem são pessoas que são talvez melhores que você ou que possam te ajudar, né, serem seus apoios para caminhar junto. Não precisa caminhar, não, a liderança não é solitária, como a gente falou, né, não precisa caminhar sozinho, para caminhar junto. E liderança é aprender todos os dias, né, Paty? Todos os dias a gente vai tendo exemplos, a gente vai percebendo ao redor o que os outros líderes estão fazendo, o que você faria, que você achou muito bacana, e o que você também não faria, porque você achou que, putz, não foi uma atitude bacana. Então, como a gente volta à história do líder lifelong learner, né? É aquela pessoa que todos os dias está aprendendo. E não é aprender porque ele sentou atrás de uma mesa numa instituição. É porque ele está atento ao que está acontecendo ao redor, ele presta atenção no que está acontecendo. Então, não precisa ler só um livro e achar que a partir dali você está pronto. Mas vivencie, experimente, ouse a tomar atitudes que vão ajudar a sua equipe, que vão ajudar a empresa, porque vai ter, com certeza, a jornada para atingir os objetivos vai ficar muito mais tranquila essa jornada, do que simplesmente você se fechar e ficar solitário, trabalhando sozinho. Acho que essa palavra jornada é perfeita. Opa, a Lu queria falar e eu falei. Desculpa aí, Lu. Acho que a jornada é muito interessante, porque para a gente chegar a ser inteiro e líder leva tempo, como você falou, tem estudo, tem as relações que vão me ajudar, tem. E a tomada da consciência, isso às vezes leva muito mais tempo. E essa tomada da consciência, no caso, né, que a Vivi perguntou, eu acho que tem uma questão de muita coragem de se permitir ser vulnerável, de se permitir não ser perfeito sempre. E aí eu acho que está antes de ser líder. Eu acho que está na questão de ser humano. Quando você consegue entender que, como humano, você não é perfeito, isso já é um outro nível de consciência para você conseguir atuar como líder.
Desculpa, Lu, fala, querida. Imagina, eu acho que assim, até a tua fala pode complementar o que eu estava pensando, porque eu pensei num aspecto que é a questão do respeito à diferença, né? Do entender que cada um de nós realmente somos um. E isso é a característica absolutamente inerente do ser humano, né? De sermos únicos. Né? Fazemos parte de uma grande espécie, somos 7 bilhões nesse planeta, mas cada um de nós é diferente. E eu acho que se você se permite ser vulnerável, você se permite também entender que cada um de nós tem essa diferença e assim, e louvar essa diferença, trazer para essa diferença, para assim, para nosso dia a dia o melhor que a gente pode ser a partir dessas pequenas coisas que a gente tem diferente um do outro. E acho que só uma outra pitada, a Lu está falando, né? Ou sou eu? Mas que sou eu mesmo. Pode falar. Não, Não, que eu vi a boca da Lu mexendo, assim. Desafios, né, do líder diante do mundo digital. Pegando um gancho aí da Patrícia, que acho que é uma fala de Steve Jobs, de você, como é que fala? De contratar pessoas que são melhores que você, né? E, isso é um desafio também tremendo, porque parece que você, enquanto líder, você é o melhor. E não é nada disso, né? Eu acho que o líder é um cara que conduz, né? Ele conduz, ele modera, ele dá exemplo, mas ele rema junto. E, obviamente, vão ter remadores mais fortes que ele, né? E sábio do líder que sabe escolher esses caras de braços fortes, né? Olha, E aí eu acho que... Desculpa, Lu, mas o remo é um ótimo exemplo. Eu não remo, a minha irmã rema, e ela sempre fala para mim, Vivi, a gente aprende tanto sobre gestão de equipe, com papéis diferentes do remo, o que cada um faz, e cada força que um tem que imprimir, a direção. Então, é uma super analogia aí essa do remo que você trouxe, Eurico. Fala, Lu. Não, eu ia falar, justamente quando a gente está falando de diversidade, esse podia ser um assunto que a gente deixa para o próximo vídeo, né? Então, a gente podia deixar para o próximo vídeo a gente falar sobre essa questão da diversidade, né? Legal. Muito bem, então aguardem o próximo vídeo sobre diversidade, que inclusive é um dos elementos que faz parte das trilhas desse programa L4, que vai para as empresas. E eu queria então fechar com dicas. A gente teve o primeiro episódio com dica de livro, o segundo com dica de podcast, e hoje são dicas mais de documentários e séries que você pode assistir no Netflix em especial, que tem aí fácil acesso, mas não só. Então, para começar, quem vai dar a primeira dica? Tá. Posso dar a dica do Código Bill Gates, para quem não assistiu, está na Netflix. São só 3 episódios, mas ele conta, né, é uma jornada na mente do Bill Gates, contando, né, como que ele traça os objetivos que ele tem para o mundo, né, e em paralelo conta a história dele como um lifelong learner, né, como que ele continua aprendendo todos os dias. Não só com ele, não só com os livros, não só com a esposa, mas com todas as pessoas que circundam ele. Então, é uma super série para assistir, só 3 ou 4 episódios, e é muito bacana. Acho que a outra dica é o Masterclass, né, Vivi? O Masterclass da Oprah Winfrey. A Oprah é uma personagem, né, uma mulher americana que fez durante muitos anos sucesso com o seu talk show, né, entrevistando muita gente, e quando ela entendeu que ela já estava, né, no limite, já tinha entrevistado todo mundo, ela buscou apoio para continuar aprendendo com a Maya Angelou, que foi a grande mentora dela, e ela criou esse Masterclass, onde ela convida pessoas, não necessariamente ela entrevista, mas são pessoas de todas as áreas que vocês puderem imaginar, né, ali falando sobre as suas vidas, né, os seus aprendizados durante a vida. Então, vale a pena a Masterclass da Oprah Winfrey. Muito bem, com essas 2 dicas, então, a gente encerra esse terceiro episódio, em que a gente falou mais sobre as relações que o líder vai estabelecendo com os seus liderados. A gente te espera no próximo episódio para falar de liderança. A Lu já deu um spoiler, que é o nosso tema do último episódio.